Olá, crianças, paz e bem, tudo bem com vocês? Bom, vamos para mais uma aula de português e na aula de hoje a gente vai estudar sobre os verbos. Vamos lá? Bom, então para a gente iniciar, a gente precisa entender o que são verbos, né? Então vamos lá. Observem as frases a seguir. O menino estudou para o teste de português. Amanhã viajarei com a minha família. As palavras destacadas são verbos. Mas afinal, o que são verbos? Então vamos lá. Primeiro nós vamos ver quais foram as palavras destacadas nessas duas frases. Na primeira frase nós temos a palavra estudou. E na segunda, viajarei. A gente já sabe que essas duas palavras são verbos. Ok, mas o que são verbos? Então vamos lá. Verbo é uma palavra que indica ação, estado ou fenômeno da natureza. Então vamos lá. Esse estado é como uma pessoa está, né? Eu estou feliz, ele é alegre, tá certo? Então vamos lá. Conjugação. Vamos lá. Quando os verbos não estão flexionados, eles estão no infinitivo. Quando o verbo está no infinitivo, ele não indica pessoa, número, tempo e modo. Tia, mas o que é isso tudo? Pessoa, número, tempo e modo. A gente vai ver durante esse vídeo, tá? Mas então a gente entende que o infinitivo, quando o verbo está no infinitivo, ele não está falando de ninguém, de nenhum acontecimento, de alguma coisa que vai acontecer ou já aconteceu. Não. É simplesmente a ação. Então, vamos lá. A conjugação de um verbo é indicada pela sua terminação no infinitivo. Os verbos agrupam-se nas seguintes conjugações. Então, vamos lá. Os verbos terminados em AR pertencem à primeira conjugação. Os verbos terminados em ER pertencem à segunda conjugação. Já os verbos terminados em IR pertencem à terceira conjugação. Espera aí que faltou uma informação. Uma observação. Os verbos terminados em OR também pertencem à segunda conjugação. Então, vamos lá. Na segunda conjugação, nós temos os verbos terminados em ER ou OR. Vamos lá. Tia, mas me dá um exemplo. Vamos usar lá a primeira frase. Estudou. Se eu vou colocar no infinitivo, eu sei que vai terminar com R no final. AR, ER, IR, estudou. Como é que fica? Exatamente, estudar. Então, o infinitivo é estudar. Estudar pertence a qual conjugação? Primeira, segunda ou terceira? Pensem aí. Primeira conjugação, não é verdade? Que são os verbos terminados em AR. Tá certo? Tá. Nós já aprendemos o que são verbos. Nós aprendemos a conjugação, que é quando ele está no infinitivo, né? O grupo que ele pertence. Mas na frase, normalmente a gente não usa o verbo no infinitivo, não é verdade? Pois é. Nós usamos os verbos flexionados. O que quer dizer isso? Que eu vou adequar a minha frase. Eu estudar? Não. Eu estudei, eu estudarei, eu estudo. Não é verdade? Eu estou flexionando o verbo. Eu estou mudando o verbo para ele combinar, ele concordar com a pessoa que está falando, o número, o tempo e o modo, que é o que nós vamos estudar agora. Então, vamos lá. A última frase aqui vai sinalizar o seguinte pra gente. O verbo se flexiona, ou seja,
altera a sua forma de acordo com as seguintes variáveis. Que variáveis são essas? São essas aqui, ó. Pessoa, número, tempo e modo, que é o que nós vamos ver agora. Então, vamos lá. Pessoa. O verbo varia de acordo com a pessoa. Ele pode ser conjugado na primeira, segunda ou terceira pessoa do singular ou plural. Vocês lembram dos pronomes pessoais do caso reto? Nós já estudamos, não é verdade? Quais são eles? Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Não é isso? Essas são as pessoas que nós utilizamos para conjugar os verbos. Então, prestem atenção nessa imagem aqui. Primeira pessoa do singular, eu. Segunda pessoa, tu. Terceira pessoa, ele ou ela. Isso do singular. Agora vamos para o plural. Nós, que é a primeira pessoa do plural. Vós, segunda pessoa do plural. E eles ou elas, que é a terceira pessoa do plural. Tá certo? Então, conforme a pessoa que está na frase, o verbo vai variar, ele vai flexionar. Eu não posso colocar eu canto. Por exemplo, refazendo. Se eu coloco eu canto, eu posso colocar nós canto? Não, não é verdade? Eu vou mudar o verbo para ele combinar com a pessoa. Então, eu canto, nós cantamos. Tá certo? Então, nós vimos a pessoa. Agora, vamos para a próxima. Número. O número nós vimos agora também, né? Junto com a pessoa. O verbo varia de acordo com o número. Ele pode estar no singular ou no plural. Ele viajou. Está no singular. Agora, eles viajaram. Plural. Olha como que o verbo muda. Ele precisa combinar com a pessoa. Certo? Então, aqui. Eu canto. Singular. Nós cantamos, plural. Então, existe a diferença. O verbo ele precisa combinar com a pessoa, com o número. Vamos continuar. Tempo. Tempo. Que tempo é esse? Vamos lá. O verbo varia de acordo com o tempo, que indica quando ocorre o fato expressado por ele. Então, o verbo ele vai poder estar no presente, que é o que está acontecendo agora. No passado, que é o que já aconteceu. Ou no futuro, que ainda vai acontecer. Então, vamos lá. Trouxe um exemplo aqui do verbo pular. No presente fica pulo, né? Eu pulo, primeira pessoa do singular. Eu pulo. No presente. Agora, se eu fiz isso ontem, eu pulo ontem? Não. Eu pulei ontem. Já aconteceu. E se eu vou pular amanhã? Eu pularei amanhã. Vai acontecer ainda, né? Então, a gente tem aí presente, passado e futuro. Ok? Vamos para a próxima. Aqui nós temos o modo. Então, o verbo varia de acordo com o modo. O modo verbal indica maneiras diferentes de os fatos acontecerem. Então, nós temos 3 modos. Indicativo, que indica a certeza do fato. Exemplo, eles viajam hoje. Uma coisa que vai acontecer, tá? Ou que aconteceu, ou que vai acontecer, certo? Mas com a certeza.
Eu tenho também o subjuntivo. Indica um fato duvidoso. Se você jogasse, o time ganharia. Se você jogasse. E imperativo, que indica uma ordem, um conselho, uma proibição, um pedido. Então, um exemplo. Volte logo, tá? Agora eu quero que vocês entendam uma coisa. Nós precisamos saber que existem 3 modos verbais. Mas no 4º ano, nós só vamos estudar o indicativo. Subjuntivo e imperativo é conteúdo do 5º ano, ok? Mas foi o que a tia acabou de falar. Mas nós precisamos saber que existem esses 3 modos verbais, tá certo? Bom, explicado tudo isso, preciso que vocês prestem atenção nesses recados. O conteúdo que estamos estudando é muito importante e extenso. Tia, o que isso quer dizer? Mas os outros conteúdos não são importantes? São importantes. Mas é um conteúdo que vocês estão estudando agora e que vocês vão estudar por vários anos. A cada ano aprendendo um pouco mais. Só que se fica dúvida aqui no conteúdo do 4º ano, quando chegar no 5º ano, a dúvida vai aumentar. Porque vai ter a dúvida do 4º mais a dúvida do 5º. E assim vai. Certo? E extenso, foi o que a tia acabou de explicar para vocês. É um conteúdo longo, que vocês não vão começar e acabar no 4º ano. Não. Vocês vão começar, na verdade, vocês já estudaram um pouquinho de verbo no 3º ano. Esse ano, vocês vão estudar um pouco mais de verbos. Nós vamos estudar ainda os tempos verbais do modo indicativo, se aprofundar um pouco mais nesse conteúdo. Quando chegar no 5º ano, vocês vão estudar mais um pouco de verbos, mais coisas que vocês não estudaram esse ano, tá bom? Hoje, só estamos iniciando o assunto. Ainda teremos mais informações. Foi o que a tia acabou de falar para vocês, tá? Qualquer dúvida ou dificuldade, fale com a tia, pois assim resolveremos logo. Se ficar alguma dúvida desse conteúdo que a tia está dando na aula de hoje, procurem resolver logo essa dúvida. E como que vai resolver a dúvida? Assistindo a aula mais uma vez, fazendo a atividade. Teve dúvida? Volta lá, lê mais um pouco, mandando a dúvida para a tia. Vocês sabem que vocês podem estar falando com a tia, tirando dúvida, mandando foto da atividade, pedindo uma explicação. Façam isso, tá? Sabemos, esse recado eu já dei, mas eu vou repetir. Sabemos que existem 3 modos verbais: indicativo, subjuntivo e imperativo. Porém, no 4º ano, estudamos com mais ênfase o modo indicativo. O que isso quer dizer? É que nós vamos estudar mais o modo indicativo. E aí, no 5º ano, vocês vão estudar mais o subjuntivo e o imperativo. Ok? Depois de assistir ao vídeo, copie a explicação e os exercícios em seu caderno. Então, vamos lá. Lá na plataforma, vocês vão encontrar o caderno virtual. E nesse caderno vai estar a explicação desse conteúdo de verbos e exercícios para vocês fazerem. Então, hoje, vocês vão ter um pouquinho a mais de exercícios para fazer. Vocês vão fazer as páginas 140 e 141 do livro, né? Isso já está lá na nossa agenda semanal. E vocês vão fazer também os exercícios do caderno virtual. E na semana que vem, na nossa aula ao vivo de terça-feira, nós faremos a correção. A tia vai explicar mais um pouquinho do conteúdo e tirar as dúvidas. Combinado? Eu acredito muito em vocês. Eu sei o quanto vocês são esforçados e espertos e vão aprender esse conteúdo. Com facilidade, eu tenho certeza. Mas para isso precisa se dedicar. Tá bom? Espero vocês na próxima aula. Um beijo e até lá!